seu nome completo? Celi Rocha da Rosa, A idade 71. e a data de nascimento? Data do nascimento, eu tinha lhe falado na data do nascimento, né? É 11 de abril de 23. Mas, já lhe contei a história, como eu nasci na Revolução, foi um ano após que meu pai me registrou. E isso ele me contou, porque senão eu não saberia lhe dizer, né? Porque se ele não tivesse me contado, eu ficava como se fosse 24. Porque estava conturbada a época da Revolução, Isso, né? isso. E Bem. não sei se tinha que pagar uma multa, naquele tempo já era assim. E ele, então, fez de conta que eu nasci a recém, em 24, para poder me registrar direito, né? Isso aí. Em que distrito a senhora nasceu? No terceiro de Piratini. Muito bem. A senhora foi filha de criação? Sim, filho de Em criação. que família? Pedroso de Souza. Pedroso de Souza. Como é que era o nome do senhor e da senhora que lhe criaram? Ela era Adelaide Pedroso de Souza. E ele era Antônio Leite de Souza. Sim. Eram E, estancieiros? sim, ele advogado. E ela, estanceira, que recebeu a herança do pai, era a única filha E ela do era Maneco filha Pedroso. do Maneca Pedroso? É. Não era do Antero? Não, sobrinha do Antero, ela foi, Sobrinha do Antero? é, Filha do Manuel Pedroso. Pedroso, que morreu na Revolução de 93, Sim. no cerco do Rio Negro, Sim, sim, sim. pelas mãos do Adão Adão Latorre. Latorre. É. Muito bem. Então, está identificado. É. E a senhora sabe contar alguma coisa dessa história? Chegaram a lhe contar alguma coisa dessa história do final de 93, do século passado ou não? Não, a única coisa que eu sei é isso, né? Que ele foi morto no sítio do Rio Negro por o Adão pela Torre e ela foi entregue a esse tio que era o Antero Pedroso. Ela se criou com esse Antero Pedroso, né? A filha dele. Ficou com 10 anos. Ela E tinha ela 10 anos. ficou com as terras do pai? Ficou com as terras do pai. E a mãe dela? Pois a mãe aí não sei lhe contar também. Nada, 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 porque ela era órfã de mãe quando perdeu o pai. Ah, quando perdeu o pai. Tinha 10 anos, já era órfã. E era filha única, herdou a estância toda. Sim, sim. Tá. E a estância é onde a senhora se criou, então? Não, nasci até 6 anos. Eu fiquei lá até 6 anos, porque perdi a minha mãe, já ficou. Porque eu nasci lá, porque ela casou, minha mãe casou, ficou morando lá, na estância. Então nascemos nós 4, nascemos na estância, 4 mulheres. Depois, vocês tiveram problemas de arrendatário do campo, a estância lá, quando ela tinha as filhas, mundaréu de filho, ela veio para Pelotas. Acho para educar as filhas, com certeza, né? Era pequena, não sei. Então, meu pai fez casa, rancho, naquele tempo a gente dizia rancho, né? Isso. No campo deles. E não morava na estância, porque eu acho que eles tiveram que arrendar essa estância para vir para cá. Porque ele não cuidava muito, ele era português, né? Então ele não cuidava muito da estância. O marido dela. Tinham posteiros. E acho assim, pela dificuldade, porque a gente não era pequena, não sei lhe contar direito essa história, né? Mas acho que a minha mãe saiu de lá e é isso que meu pai conta. Porque tiveram que arrendar a estância. A estância, o campo todo, né? Arrendar, então meu pai ficou morando no campo deles, mas não mais na estância. Sim, a Aí sua mãe trabalhava na estância. foi criada com ela de pequenininha. Filha de criação da dona Adelaide, a Sim. sua mãe. E sabe que idade ela tinha quando ela ganhou a minha mãe? Isso ela disse. Ganhou porque a minha avó deu. Por isso que eu desconfio as outras histórias, né? A minha avó deu ela. E a avó também trabalhava ali? Não. A avó morava, não sei, nesse campinho que recebeu já de mãe dela, desses Oliveira, né? Então, a minha mãe se criou com ela, bem pequena.
E ela tinha 12 anos. Já recebeu uma filha, ela dizia. Então a sua mãe conheceu o Manuel Pedroso? Não, Não porque chegou a conhecer. ela perdeu o pai com a dona Adelaide Pedroso, perdeu o pai com 10 anos. Com 10 Quando anos. mataram ele, ela Ah, tinha e é 10 quando ela anos. tinha 12 anos é que ganhou a sua mãe. Isso. E criou. Criou. Tá. E a sua mãe contou como é que foi tratada, como é que foi. Não, pois aí eu não sei lhe contar. Criação da minha mãe, eu não sei lhe contar, pelo motivo que eu Que tinha a sua 4 mãe anos morreu. quando A sua ela. mãe morreu também em seguida, né? Já aquele irmão que o senhor viu aqui, ele já nasceu nesse rancho. E Ah, quando ele tinha 3 meses, e a minha mãe faleceu. E ficou muito doente. Eu perguntava para ela, né? Mas afinal, o que houve com a minha mãe? Não, ficou muito. Para o meu pai também perguntava. E é que ela ficou muito fraca, muito doente, né? Então, quando ela se sentiu bem amolada, ela pediu, porque ela chamava de madrinha Adelaide, né? Porque o sim. meu pai era afilhado dela. Então, ela, não sei se era de casamento ou de batismo, sei que é de batismo. E ela pediu para, se ela morresse, nós as 4 ficar com ela, não separar, não nos separar uma da outra. Com certeza meu pai não ia ter condições de ficar com nós no rancho, né? E ele era agricultor, plantava e vinha trazer na colônia planta para vender. Meu pai, com certeza, ela raciocinou tudo isso, como é que vai deixar 4 crianças, mesmo que Com ele tivessem. que, né? E ele era posteiro A nessa minha. instância, não? Era. Mas ele não dependia. Meu pai era meio, eu sou meio parecido com meu pai, ele é meio independente. Ele não ficou com aquela obrigação de ficar trabalhando na estância. Ele sim ficou independente. Ele morava no campo, mas ele plantava e vendia, colhia e vendia para ele. Tinha carroça de colônia. Eu sei que ele vinha muito na colônia. O Redondo era longe, né? Quase em Canguçu, levava semanas. E eu lembro assim quando talvez a minha mãe já tivesse doente, porque eu tenho muita coisa de 4 anos que eu lembro, né? Tinha 4 anos, eu lembro. Eu me lembro dela arrumando o fogãozinho de tijolo. Claro. E me lembro assim que as lágrimas corriam, eu ficava assim olhando para ela, o que será que ela chora? Talvez estivesse doente já, né? Sim. E quando ela se sentiu bem amolada, ela pediu para a dona Adelaide então, ficar com nós as 4 em casa. Então, ela, como era muita gente, como o senhor viu, cada madrinha daquelas que casavam, ela disse assim, agora vocês vão morar com a madrinha. Então, eu fui morar com essa madrinha, mas eu dizia assim, mas eu não sou dela, não tenho que ficar com ela sempre. Uhum. Era essa segunda madrinha, como é que era o nome dela? Serafina. Serafina. E o marido? Horaci Ávila Pinheiro, da família Pinheiro de Piratini. Tá, os dois já morreram. Os 2 já morreram. E os filhos, o filho e as 2 moças vivem. Vivem. Uma das moças é professora de As Porto 2 Alegre? são. As 2 são Não, professoras? a de cá é professora aposentada, mas em Canguçu, Em mora. Canguçu. E a outra? A outra mora aqui, é também aposentada. Como é que é o nome dessa outra? Neuma e Norma, as 2 são aposentadas. Tá, e o sobrenome dessa que mora em Pelotas? É casada com Casada com Guimarães. Como é que é o nome? Dinarte Guimarães. Dinarte Guimarães. E ela é Neuza? Neuma. Neuma. Professora aposentada. Ela foi professora na universidade ou não? Não. Ela foi Município. Tá. Ou do E estado. Não me lembro bem se foi do estado ou do município aí, não me lembro bem. E o rapaz? O rapaz ficou lá fora, não cursou nada. Só estudou até o ginásio e depois eles morreram, ele ficou com a casa que era dele. Essa casa velhinha que o senhor vê aí, Isso, ele não- mora lá não- sozinho, Isso, porque ele é casado. não chega a ser uma estância, né? Não, é uma chácara. Tá, É uma chácara. É uma chácara. Muito bem. E- Me dá licença só um segundinho. Vou trocar as pilhas para garantir. Sim.
para garantir, porque essas aqui estão funcionando há muito tempo, né? É rapidinho. Ela chega a estar com uma cor de... É cor de velhinha. Muito bem. Como eu estou lhe dizendo, então ele ficou com a casa, né? As meninas, o que tocou para elas de campo, elas venderam e não tem mais nada lá. E ele ficou com a casa. Como a mulher está aqui com a filha essa que estuda, né? Isso. Ele fica lá praticamente só. Cuida dos animaizinhos dele, ele tem ovelha, bota em exposição. A filha dele estuda onde aqui? Na faculdade, na Católica. Na Católica? Que curso ela faz? Ela está tirando medicina. Medicina. Ela O deve estar nome no dela, segundo, senhora? terceiro ano. Que depois de veterinária, como ele disse, não quis sair daqui, Foi para então medicina. foi medicina. E como é que é o nome dela? A senhora sabe? É Simone Bueno Pinheiro. Bueno Pinheiro. Já não tem mais nada Souza, nem mais nada Pedroso, mas pertence, né? Isso. Isso. Bom, a senhora podia contar um pouco como foi tratada, então, como filha de criação nessa casa? Foi bem. De Adelaide, depois da outra madrinha. Todas nas duas casas bem tratadas, né? Mas, como ele disse, sempre como negrinha da casa, né? Então não preciso dizer mais nada. Negrinha da casa para fazer, cuidar das crianças, quando tinha as crianças, né? Eu com essa idade cozinhava, tomava casa, Com que idade? lavava roupa. Com 10 anos. 10, 11 anos já fazia tudo isso. Fazia tudo isso, mas não posso lhe dizer como ele disse, fui escravizada. Aí minto. Aí minto, né? Tá, mas fazia todo o serviço da Fazia casa. todo o serviço da casa. E na volta da casa também? Também, na O volta que da que vocês casa. faziam na volta da casa, por exemplo? Ah, na volta da casa, só sabe como é que é. Então, um dia tem empregado, outro dia não tem, então vai buscar vaca, vai tirar leite, vai varrer terreiro. Terreiro aqueles pátios enormes, né? De frente, Sim. de fundo. Sim, Vai socar canjica, se não tem canjica, tinha pilão. tá. Isso. E água, lenha, essas coisas. Água, lenha, tinha um rapaz que trazia, mas às vezes não tinha quem Um trouxesse. Às vezes, não. Sempre era um rapaz já de uma certa idade, não era a criação da casa. Ah, não era. Era um que se empregava por dia, outro estava uns tempos. E outras vezes não tinha ninguém e a gente tinha que fazer tudo isso. Tinha que trazer leite e tinha que trazer água da cacimba, Onde é que vocês lavavam a roupa? arroio, Ficava longe? mais ou menos. Não era muito pertinho, não. Sim. E lavar, passar, tudo isso aí era com vocês? Sim, não. A roupa maior, como roupa de cama, né? A roupa mais pesada, a gente lavava roupa leve. Do corpo, de casa, né? Isso aí tinha lavadeira. Ah, tinha Chamavam lavadeira. Ia para lavadeira, sacos de roupa para lavar. Tá, mas ela morava ali. Não, morava ali por perto, mas não era junto. Sim, era na lavadeira, tá. Na lavadeira lá mandava levar vai na lavadeira levar roupa, vai buscar roupa que está pronta, entende? Sim, mas a casa então ficava na cidade de Piratini, Não, essa para fora. Adelaide, Dona Adelaide. E a dona Adelaide era em Piratini, né? Isso, na cidade. Então em Piratini era mais folgado, porque na cidade era mais folgado, porque tinha um homem para trazer essa água para esse mundaréu de gente tomar banho, cozinhar, lavar a casa. Então esse homem trazia a água e lavava a casa. Porque a casa Ele que lavava. a casa era de escova e de sabão, né? Sólio branco, Sólio branco, de madeira. de madeira. Viu? Sim. E esse homem então trazia água para banho, para o banheiro, tinha um quartinho de banho, né? Tinha que ter. Então era uns tonel grande um tipo barril, né? De madeira? De madeira, depois, altos assim. Depois, quando veio o cimento, então aí era
de cimento, mandaram fazer uns tipo tina, bem alta, grande, Dentro para de casa. encher. Para encher aquilo d'água, né? Dentro de Porque casa. quando começar esse mundo de gente tomar banho, o senhor já Isso. pensou? Era toda De aquela banheiro? família enorme, né? Aquecer água no fogão, panelão grande. Para um, vai aquele tomar banho, aquece para outro, vai aquele tomar banho, aquece para E outro. quantos filhos a dona Adelaide tinha? Eram 8 8 filhos, todos vivos aí. ali, sim. E vocês ajudaram a criar os mais novos? Ou... Não. Nós, quando fomos para lá, tinha uma que existe, que é mais moça que eu, 2 anos, e outra é da idade da minha irmã, da Maria, e as outras todas são muito mais velhas. E a As maioria outras morreu. todas já, a maioria morreu. Tem essa em Pedro Osório, que tem 87 anos. E Quer dizer essa- que essa se considerava assim. Ah, tua mãe é a mesma que nossa irmã. A minha mãe se criou com elas, ajudou a criar elas, porque a minha mãe era mais velha, naturalmente, né? Ajudou a criar essas que já estão com 80, por isso que eu lhe digo, se a minha mãe fosse viva, teria 90 e tantos. Claro. E essa que mora em Pedro Osório deve saber contar as histórias do avô que morreu na Revolução. Também não sabe muito, porque escondiam muito. Não sabem muito? Não. Não, porque a gente perguntava. Agora eu não pergunto mais, porque já estão dessa idade, não dá, mas mais moça a gente de vez em quando dava uma indagada, eu que era mais Sim. saliente, né? Isso. Mas a gente não sabe, a gente nunca ficou sabendo como é, porque isso que é aquilo, não. Não contava. É. E a mãe delas tem horror de falar, né? Porque ela sabe que recebeu, só sei que ela contava, que recebeu um lenço com o anel amarrado nesse lenço, que era o anel e a aliança dele de casamento, do pai, desse que foi degolado lá. Então, só que eu sei mesmo da história. Ele mandou e ela mostrava o lenço pra gente. A gente sabia que jeito era, feito um lenço de gaze, uma coisa assim, estampado. E o anel muito bonito, era uma grossura assim, de ouro. E uma pedra de brilhante, acho que era brilhante, não sei. Sim. Nem sei quem ficou com esse anel, quando ela morreu. E a aliança também, era largona assim. Isso que ele usava e mandou. Mandou antes de entregar direitinho para ela. Podia não ter entregue, né? Ter extraviado, mas não. Entregaram direitinho. Pegar. É só o que eu sei contar, porque o resto eles escondem um pouco. Claro. Esconde um pouco. Muito bem. E vocês, as negrinhas, então, que estavam aí sendo criadas, como é que vocês se sentiam em relação ao restante da turma? Vocês tinham diferença no tratamento? Sim, é como eu lhe digo, judiada não se era, mas discriminada era. Negrinha para lá, né? E é o que eu quero lhe contar que eu queria lhe contar, eu ficava revoltadíssima, né, com a criação do meu marido. Naquele tempo eu nem pensava em casar, né, era uma guria de 12, 13 anos. Mas eu ficava revoltadíssima porque entrava o pai dele de criação e ele era motorista do velho, ele não lhe contou. Assim. Era motorista do velho, Isso. pai de criação. Então ia ele, o pai de criação, e esse irmão, que era 2 anos ou 3 mais moço do que ele. Então o negrinho, como herdou o nome do velho, ia para a mesa. Uhum. Para a mesa, se tivesse lá visita granfina que tivesse, mas o seu Pedro chegou com o negrinho e ele ia para a cozinha, à direita. O motorista ia para a cozinha, que era irmão daquele que ficava na mesa com ele. Então isso aí eu ficava revoltada, né? E depois que eu fiquei adulta e de maior idade, eu falei francamente para elas, mas por que isso? Uma chegou a me dizer assim, mas por que tu és revoltada assim e é contra fulano? Eu não sou contra ele, sou contra quem recebia eles com diferença dos outros. Isso eu sou contra, porque acho que ele não tem nada de melhor que os outros. Isso dinheiro, e fala, enfrentei mesmo, depois de adulto enfrentava, por quê? Eu vou me considerar pior do que ele, por quê? Eu pelo menos sei que tem uma descendência só. E ele tem 2 ou 3, porque nasceu de um, se assina do outro.
Claro. Eu dizia. Eu era muito dizer. Nunca, não tinha assim. E achava, né? Pensava comigo, mas se eu tivesse minha mãe, não seria assim. Ia me criar, nos criar tudo junto igual. Tudo igual. Não tinha essa. E aqui e disse mesmo para elas, para aquela senhora que eu respeitava muito, mas eu disse, se eu fosse criada nós as quatro, me tirasse uma das minhas irmãs para fazer, o que o seu Pedro faz com o Felico, mas eu juntava meus trapos e me ia embora. Uhum. Mas não, nem dava satisfação. Claro. Eu já dizia. Ia para qualquer lugar, menos ficar no mesmo teto, sendo criado assim. Por quê? Não queria me explicar o Porque porquê? o outro era herdeiro. Ah, não. Mas não aceitar, foi isso de jeito nenhum, né? E Mas, nessa. felizmente, não. Nesse ponto, não. Fomos criadas tudo igual. Então vocês, por exemplo, comiam na mesa com a família? Ah, não. Pois é o que eu estou lhe dizendo. A discriminação era essa. Tá. Era só... Comiam então em outro lugar? Sim, Onde que vocês comiam? nós tínhamos a mesa e tudo assim. Primeiro se fazia a comida para eles, ou mesmo que tivesse uma cozinheira para fazer a comida, a gente era de ajudante. Uma punha a mesa, outra arrumava a casa, outra fazia outra coisa, cada uma tinha a sua função, né? Isso. Nenhuma ia ajudar na cozinha. Mas depois que servia a eles, então, muito farta também ela era. E gostava que comesse isso aí, era a única coisa que eu não discriminava, é comer A tudo mesma comida. na mesma comida. Porque tinha casa naquele tempo que diferenciava até a comida. Até a comida. Porque a senhora sabia que tinha gente que fazia comida diferente para o negro. Sim, sim. Aonde essa amiga minha que eu lhe disse, que o senhor disse que vai descobrir ela, depois eu vou lhe dar o endereço dela, que agora já localizei onde é que ela está. Foi criada assim. Aonde? Em que forma? Negro não tinha que comer arroz, nem pão. Era café com farinha e feijão com farinha e tá pronto. Mas pode dizer agora mesmo. Fica gravado, não tem problema. Onde é que mora essa sua amiga? Mas eu vou lhe dar porque o senhor depois vai esquecer. Tá, a senhora vai se lembrar do nome. Não, eu tenho o endereço dela, porque nós nos damos muito, somos como irmãs. Tá. E ela foi criada num outro lugar. Ela foi criada com a mãe daquele que eu lhe disse que era um santo. Ah, com ele. Então tinha um que trabalhava lá em casa, na casa deles, né? Que não era bem da cabeça, mas tem pessoas que não é bem da cabeça, pelo um lado, por outro, é muito mais sadio do que nós. Isso. Então um dia ele perguntava, ele falava tudo assim atrapalhado, né? Então um dia ele perguntava assim pro meu padrinho, eu chamava ele de padrinho, não era, mas eu chamava. Por que será que a sua mãe é tão ruim e o senhor é tão bom? E ele disfarçava, porque não tinha resposta, né? Como é que ele ia dizer por que isso, por que aquilo? Claro. Não, então ele dizia, assobiava e disfarçava com uma coisa e outra, e ele insistente, por quê? Porque ele tinha apelido de Tica, né? Ele era Horaci, mas tinha o apelido de Tica. Ele dizia assim, por que, seu Tica? Eu estou lhe perguntando que o senhor é tão bom e a sua mãe é tão ruim. Porque Deus, o café era em caneca de folha, sem asa. Caneca de folha, essas que vem com compota, que vinha com doce de coco, vinha muito umas latinhas assim, Isso. maior que essas de leite condensado, né, mais altinha. Então ela dava café com farinha assim, uma guarapa, que nem era café, fervendo sem asa, sem nada, e ele se queimou um dia. E o meu padrinho, esse era o pai dos pobres. Quando ele casou, os que moravam com ele lá na estância do pai dele, choravam, porque ele roubava dos pais para dar para os pobres. Eu já sabia que a mãe era miserável, viu? Já era de dentro bom. Então ele tirava tudo que era de melhor sobre mantimento de despensa, que eles tinham muito, se mantinham naquele tempo de carroça, agora é caminhão, né? Seria, mas naquele tempo era carroça, então era carroçada de mantimento, saco de açúcar, saco de farinha, saco de arroz. E então, como ele sabia que pobre não tinha vez com a mãe dele de comer arroz, ele tirava
E depois iam para os ranchos dos pobres, lá, os posteiros, fazer comilança. Ele ia junto, tocava gaita, ia junto com a gaita fazer banquete com a negrada dele. Tanto que, olha, as pessoas tinham que estranhar, né? O pai dele também era muito bom. Mas Mas ele puxou o pai, né? O pai era Pinheiro. E a Até tem mãe? uma sobrinha dele que é muito minha amiga. E a mãe era prima e irmã do pai de criação do meu marido. Por isso que a gente tinha ligação de saber das coisas. Sim, sim, Então eles sim. tinham mania, eram meio ó. O velho também era danado. E não se constrange, eu acho, de dizer. Mas eu sei Tá, mas que era podia assim. contar um pouquinho. Porque estamos falando sobre os Pois filhos de é, criação. pois era como eu estou lhe dizendo, era assim, ó. E a Santa, essa minha amiga, até hoje ela não toma café com leite puro. O senhor pergunta para ela por quê. Porque já davam com farinha naquele tempo. Não, Acostumou. porque depois que ela servia para os filhos, para as noras e para os netos, ela era boníssima. Depois que ela fervia leite naquelas panelas grandes, Isso. de ferro, e servia a todos eles, ela não dava o gosto de dar um café com leite puro. Ela botava água naquela panela, naquela restinho que sobrou de leite, aquelas natas, aquelas coisas, raspava bem, botava um pouco de café e dava para negrinho tomar. E até hoje eu digo, Santa, tu gostou? Porque até hoje tu não Ela toma. bota água no leite. Bota. Porque, claro, você acostumou, nem sabe tomar leite puro, acha ruim. Essa é minha amiga que o senhor vai entrevistar É a Dona ela. Santa, essa. E eu vou escrever para ela, vou dizer para ela não se assustar. Tá. Se aparecer o professor Agostinho lá, que ela já não se assuste, porque foi eu que disse quem ela era. Bom. Para ver se ela conta mais ou menos como é que ela foi criada. E ela tinha a mãe. Mas é tal coisa que a mãe ficou viúva e morava no campo deles, né? Uhum. E ela tinha dois casal de filhos. Então os guri ficaram grandinhos, foram trabalhar nas estâncias, né? E as gurias ela achou que tinha que dar para a família. E aí deu essa E para a Santa senhora ver, a Santa, ela deu para a velha, né? E a outra deu para uma filha mais velha da senhora. da senhora. Já foi completamente, era pobre, o marido dela era pobre dessa senhora, quer dizer que ela tinha dos pais, mas os pais não tinham morrido, ela não tinha herança, né? O marido era pobre, vivia de mecânico. Então, a Joana se chama, mora lá em Piratini. A Joana já foi criada completamente diferente, com toda a liberdade nessa A família. Joana vive ainda. A Joana vive. Sabe, né, que ela mora em Piratinina? Ela mora no sobrado que era dessa velhinha danada, Bom, dos depois Pinheiros. depois a Dos senhora Pinheiros. me diz também que eu Dos Pinheiros. vou Mas a Piratinina. Joana foi criada assim, tudo que eles tinham, ela tinha também, né? O que eles não tinham, ela não tinha, porque eles não podiam dar, não Claro, tinham. claro. Agora essa outra, para lhe contar, vamos ver se a Santa vai contar o que eu estou lhe dizendo. Mas a Santa, eles tinham esses fordecos, né? Aqueles alto antigo. Fora de bigode. É. Eles iam para fora, moravam na cidade, Piratini. Iam para fora, que agora vai em um segundo, lá nem sei quantos minutos leva, mas naquele tempo levava bastante tempo, a estrada muito ruim. Claro. E a negrinha no estribo. Não sei como nunca caiu. No lado de fora. Porque naquele tempo os carros tinham estribo, aqueles canhambeca antigos. Eu sei. Voando o vestidinho de saco. Vestidinho de saco. É, agora já nós não. Já nós não fomos criados assim. Tá, mas vocês tinham que comer separado. Ah, sim. E dormir, onde é que vocês dormiam? Não, dormir tinha quarto direitinho para nós todos. Vocês- Uma cama para vocês cada um. 4, tudo num quarto. É, tudo num quarto, E uma esse cama para quarto cada era um. dentro da casa, não? Era. Não tinha porta para fora, assim, pra rua? Não tinha. Não tinha. Isso sim, era uma peça grande e tinha cama para cada um. E como é que era o vestuário de vocês? E o vestuário era assim, né? Quando
Lá, uma vez na vida, dava um vestidinho novo pra gente, senão a gente herdava aquelas roupas das outras. Herdava as roupas velhas das Sim, outras sim, gurias sim, da casa. sim. Uhum. E calçado? Calçada, a mesma coisa, né? A senhora mostrou uma foto de pé no chão. Ah, sim, ó. Neguei mucama, no mucambinho, sorveu um. Claro, não era, é como eu lhe digo, judiar é uma coisa. E discriminação é outra coisa, né? Uhum, uhum. Era assim, tá. Esqueci muito bem a minha mãe, tudo tá, muito bem. Mas nós não vamos dizer que fomos criadas como filha, que aí a gente mente também. Claro. Não foi, querida? É tanto que quando eu vim para cá, né? Eu morava mais com essa madrinha de cá. Porque aí Isso. ela precisava mais, a outra já tinha mais gente. Então eu terminei de me criar com essa. Que eu disse para ela que eu vinha me embora, eu tinha 19 anos, ela ficou assim. Mas como que tu vai te embora? Sim. E aí? Se aqui tu tem tudo, a gente quer mesmo que filha. Vai sair por aí a quebrar cabeça, né? E pensa que é brinquedo, tudo isso, a vida aí fora. Eu agradeci muito e disse que eu queria me experimentar fora de casa. Porque ali eu me criei, ali eu sabia tudo dali. Queria saber o outro lado da vida. Claro. E agradecia pelo motivo do que me fizeram, que alguém teria que me criar, se não fosse ele, seria outro. Não tive culpa de ficar órfã de mãe, não. Uhum. Mas não tinha por que ficar ali a vida inteira submissa. Estava na hora de eu fazer alguma coisa por mim. Por isso que eu. E, e mesmo que sou criada, mesmo que filha, mas não sou filha. Sim. E, Trabalhou até os 19 anos. é. E Então, tá ganhava na... alguma coisa Não, pelo trabalho? não, a gente tinha. É como eu disse para ela. A gente tenho tudo aqui, não tem nada, né? Nada é meu. Tinha comida, tinha Sim, cama, tinha roupa, é. Mas eu não mas estava saiu de lá satisfeita. sem nada. Não estava satisfeita com aquilo. Eu não estava, né? Quer dizer que as outras três se contentavam. Ele disse, eu saí diferente. Se contentava com aquela coisa, tá, muito bem, mas eu não mesmo. Eu achava dizer para elas, não, eu, antes de maioridade, não vou nem experimentar, porque eu não sou louca nem nada, não vou me deixar. Mas depois que eu atingir maioridade, se eu estiver solteira, eu vou pegar as minhas trouxinhas e vou sair por aí. Ver se eu presto para alguma coisa, que aqui é uma coisa. Fora daqui que eu vou ver quem sou eu. Nem eu me conheço aqui. Claro, porque primeiro que esses meninos que eu terminei de criar, esse que trabalha na Varig, veio com 15 anos, né? Mas ele se adotou, tu te adotou como filho, ele se adotou como filho, porque Uhum. achou que a gente deu todo o apoio e só pai para fazer isso, né? Já esse outro, que era menorzinho, tinha 5 anos, 6 anos ele tinha. Esse já eu vi, quando ele serviu, ele ficou não aceitando muito bem ficar aqui em casa. Não se agradou do sistema da casa, né? Então eu disse para ele, porque enquanto ele era bem pequeno, para não deixar sozinho em casa, porque meu marido trabalhava e esse outro estava na escola, e eu trabalhava também fora, eu ainda trabalho, eu não ia deixar ele em casa sozinho, uma criança com 6 anos, então eu arrumei exército de salvação para ele. Internei, então eu tirava fim de semana, tirava nas férias, sempre para minha casa, quando era pequeno, depois de grandinho, sim. Veio para mim depois de 10, 11 anos. Aí veio para minha casa. Mas até servir, ele estava assim. A gente vê a pessoa que não está contente, ficava meio, não era mal criado, mas ficava assim, aborrecida, eu via. Aí eu perguntei para ele, escuta, Daniel, depois que ele deu baixo, tu tens vontade de viver independente? Ele disse, eu tenho, mas eu acho que a senhora não vai gostar. Eu disse, não, isso é um direito que tu tens. Quando tu era menor,
Muita coisa tu podia não gostar da minha casa, mas tu era obrigado a ficar. Mas agora tu é maior, se tu tem capacidade para fazer a tua vida, tu pode fazer a tua vida. Porque o que eu tinha para fazer por ti, eu acho que já fiz uma parte. Pelo menos eu não te deixei aí. Não é parente nem nada, né? Mas ninguém queria o guri. Uhum. De mãe solteira, sabe como é, né? Então ninguém queria o menino. Eu digo, para todos da rua não posso fazer, mas para um menos, né? Para dizer o que que eu fiz? Fiz nada. Uhum. Menos isso, né? Claro. Mas depois a pessoa tem direito de gostar ou não gostar da maneira que foi criado, Sim. do sistema, né? Hoje ele está casado, então ele diz assim, não quis estudar como os outros, né? Se fosse meu filho, não obrigar não ia, mas teria mantido ele no colégio, como eu fiz com o Mel. Até, tipo, enquanto tu for menor, tu tá no colégio. Não quero saber se tu estuda lá ou deixou de não estudar. Vai pro colégio. Não te governa. E, e esse eu não pude fazer, porque eu vi que ele não tinha vontade, mentia. A única coisa que ele me fez foi isso, mentia que ia pro colégio, para a escola e não ia. Uhum. Então, isso foi logo que ele deu baixa, né? Porque eu disse, não tira, tu não vai deixar de te formar na escola porque teve que servir, uma pena, todo mundo dizer, não tem que ter pena. Porque ele pode fazer o exército e pode, não, nem um ano, Sim. pode dar baixa e pode estudar, né? Uhum. Então ele disse, tá, pois é. Mas essa tua aula também é diferente, Daniel, porque os guris estudaram de noite e não era assim. Eu vou na escola saber. Fui na escola e não tinha frequentado aula nenhuma. Então foi aí que eu abri o jogo com ele. Digo, não, a gente não pode prender uma pessoa, eu acho. Não tem esse direito. Uhum. Então, e hoje ele se arrepende. Diz, poxa, que eu fiz burrada. Como a gente faz burrada e depois se arrepende? Pois é, mas não é tarde ainda, está cedo para te fazer a tua vida. Está Claro. com 27 anos. Tá novo. Tá novo. E é assim que é a vida, né? E assim que eu fiz a minha vida, foi desse jeito. Uhum. Vim para cá, não conhecia ninguém, e pedi dinheiro para o meu pai, não pedi nada para eles. Também prevendo que eu ia ganhar um não, e muito justo, não era obrigado também a me dar nada. Perder a pessoa para fazer as coisas, para deixar vir para cá, por que não? Então, aí pedi dinheiro para o meu pai. Nunca tinha pedido nada para o meu pai, mas achei que tinha que pedir. Pedi dinheiro para o meu pai. E tirei coisas na conta do meu pai em Piratini, ele tinha conta. Tirei o que eu precisava para mim, para o meu uso pessoal. Tirei tudo na conta do meu pai. Nunca pedi um tostão para eles. Os pais de criação, não. Não mesmo. E vocês não recebiam também pelo trabalho que faziam? Não, pois a gente tinha obrigação, foi criada ali. E é isso que eu Então nunca tinha aceitei. obrigação de trabalhar todo dia. Foi isso que eu nunca aceitei. Porque ser criado, por isso que eu não fiz com esse menino. Porque fiz porque eu quis, não foi ele Claro, que pediu, claro. não foi ele que me implorou. Como é que depois eu vou exigir que ele deve obrigação para mim? Não me deve nada. Tá certo. E assim eu achei eu, digo, mas por mim, eu ia gostar de ficar órfão para ser criado por esse, por aquele, porque tem casa bonita, porque são madrinhas, porque são brancos, porque são ricos. Não. Até que meus padrinhos de batismo são raça. Porque a minha mãe, não sei se porque foi criada ali, já fica mais humilde, mais submissa, ela se achava com obrigação de convidar todos da família para padrinho dos filhos. Então, a minha madrinha de batismo é raça. Porque como a minha mãe me ganhou sozinha nessa instância da mãe dela de criação, por ser tempo da guerra, os guerreiros foram lá, se incomodaram muito, ela se assustou, eu acho. Então, a única pessoa que tinha perto era essa que me batizou. Ela é essa que me contou, minha madrinha disse, olha, eu nunca tinha atendido ninguém, tive que te aparar nas minhas mãos. Por isso, então, eu ganhei de madrinha. Uhum. E ela então me contou, porque os homens não podiam parar em casa, tinham que sair, esconder. Tinha que se esconder, né? Então, minha mãe sozinha, com 3 crianças pequenas, já pensou ir para
para me ganhar. E esses homens se incomodaram tanto que um queria café, outro queria queijo, porque ela fazia muito queijo, e outro queria leite, outro queria pão, outro queria não sei o quê. E uns quantos, de dono da casa, até que uma alma santa sempre tem, né? Então disse que um disse, vamos deixar essa pobre mulher e vamos, ela que nos ensina outra instância para nós ir. Então ela ensinou desse Antero Pedroso. Eu sei que a minha madrinha de batismo disse que quando saiu os homens de lá, ela ficou com dor para me ganhar. Mas é por isso que eu saí diferente das outras. Assim, meia Já nasceu no revolucionária. meio da Revolução. Já fui meia revolucionária, né? Eu acho que foi isso mesmo. Que as outras, não sei se o senhor notou. Que a história da minha irmã é uma, a minha é outra. É, bem diferente. E fomos criados na mesma família. Interessante. Mas é a gente que é diferente. Mas Vamos dar uma olhada assim, como é que era um dia de vocês, começando de manhã, que hora vocês levantavam? levantar isso sim, não. Quer dizer que elas não obrigavam a gente a ter horário para levantar, não. Né? Eu sempre gostei de me levantar cedo. Eu e a Maria. A Maria também gostava de levantar cedo. As outras não eram como nós, madrugadoras, só nós era gostar de madrugar. Meu pai era assim. Ah, sim. E então ali a gente sempre achava que fazer, né? Uma coisa e outra que a gente sabia que tinha que fazer. O bendito talhar que a gente tinha que arear. Eu Mas tinha como é que horror era de arear isso? o talhar. Vocês tinham que arear O os talhar. talheres. Eu tinha horror. Era eu e a Maria. Sempre que areava os talhares. Ele disse assim, ou é cedo, vou arear os talhares. Não se levantasse, vou arear os talhares. Mas nós pegávamos. Isso. Nós pegávamos como obrigação aquilo. Era pequena, mas pegava de obrigação. E dali começar a fazer uma coisa e outra, até ter as crianças para cuidar, né? Que depois também a madrinha da Maria casou, ela foi morar com a madrinha, isso ela contou, né? Depois o Sim. guri teve um filho, ela ajudou a criar o guri. Depois ela já não quis mais morar com ela, não sei lá por quê, foi morar com outro padrinho, e assim foi. E eu já não quis ficar na família, só ver. E ali na dona Adelaide, Adelaide. Adelaide, aí vocês levantavam cedo e trabalhavam já desde cedo, então. Sim, arear talher, ia fazer o que tinha E o que café como fazer. que fazia e servia? A minha irmã mais velha e nós ajudava, né? Ah, sim. O Quem é café que era da servia minha. as mesas, por exemplo? Um dia para cada um. E Um como dia era é que uma, eram outro dia tratados outra. assim na hora de servir a mesa? Como é que vocês eram tratados? Bah, tinha que pôr a mesa, né? Muito Isso. bem posta, porque isso era cheio de requinte. E Isso depois era cheio de servir. requinte. E levar a comida para a mesa e ficar ali esperando, né? Que fizesse alguma coisa. Pedir alguma coisa, a gente estava ali às Tem que ficar ordens. do lado da mesa. Não, às vezes não. Mas eu era, como era muito arrojada, como eu lhe digo, trocava um prato lá, sabe? Trocava um prato, comia toda a comida nos meus pratos. Dependendo da comida, entende? Um macarrão era quem gostava de feijão ia comer o feijão com outra coisa, para depois lavar o prato, para depois comer outra coisa. Era assim, né? Tinha que lavar o prato no meio do caminho, né? Não, e se não lavava, tinha prato para trocar, mas a gente tinha que ir ali. Então a minha irmã, a mais velha, era muito humilde, né? É que ficou sempre com ela. Então ela, tudo, a sobremesa, assim, tudo tinha que ser como eles diziam certinho. Eu não, já chegava à conclusão que eu tinha que também fazer alguma coisa como ficava melhor para mim. Não ficava melhor para eles, não me interessa. Eu queria como era melhor para mim, né? E quando me tocava a vez, primeira vez que eu fui pôr a mesa lá, que eu estava mocinha, né? Tinha muita gente, porque aí quando casou as filhas, cada um foi morar no seu canto, mas acontece que se juntavam muito nas reuniões e quando tinha aniversário, ou mesmo que não fosse aniversário, mas data especial, fim de semana, então era aquele mundaréu de gente que o senhor viu ali, né? Isso. Umas 20, 30 pessoas. Né? Então a minha irmã, a madrinha gritava com ela assim, né? Que fosse má, mas como se aproveitava, porque ela era humilde, né? Ia chorar, ia ficar sentida, ressentida.
Ela gritava, quando ela queria uma coisa, ela gritava. Fulana, me traz isso, bem alto, né? E eu ficava pensando assim, até quando tocar a minha vez, de pôr a mesa, eu vou fazer o contrário. Aí é meio bobalhona. Então, aí tudo quanto era prato que sobrava lá, põe a mesa. E sobrava uns 10 pratos, uma dúzia de pratos, eu botava assim perto dela, em outra mesinha, alta assim. Então, quando ela vinha sentar, ela não gostava, porque ela gostava de, de, Demanda. de mandar. Né? Aí, ela veio sentar na mesa só cuidando. E arredou a cadeira e ficou assim com um gesto meio sério. Quem é que botou isso tudo na minha frente? Eu disse, foi eu, para a senhora não estar gritando. Porque às vezes a senhora grita, a gente nem ouve. Eu não gosto que me grite. Eu era tão desaforada. E aí? E nunca mais ela me reclamou. Nunca mais me reclamou. Agora da minha irmã, mas ela reclamava. Nunca mais, notei. Claro, pois, o tempo que vai estar gritando, eu deixava ali. Sim. Quando, claro, eu estava... Se eu ia servir a mesa, ia desocupar, que ela comeu tal coisa. Deixou o talher de lado para tirar o prato. A gente tirava o prato. Então já ia outro, porque ela que servia toda essa gente, ela que servia na mesa, sabe? Prato por prato. Ela que servia. Prato por prato. Não sei como é que podia. Aí então aquela já passava o prato, já servia outra comida, já para aquela. Tava o tempo que está gritando, tá ali o prato. Já ia lá, já lavava, se ia faltar algum, já lavava aquele, já trazia de volta. Mas eu estou lhe dizendo, das contas era eu que tinha esse arrojo. As outras não faziam isso. Isso era roupa. Nós tínhamos também dia da roupa, essa roupa. Quer dizer que a gente aprendeu muito com isso, porque é muito bom a gente saber fazer as coisas direito, né? Claro. Então a roupa, a minha irmã era muito, se esmerava demais. Eu achava errado porque elas reclamavam, né? Então quando tocava a minha vez, eu digo, vou fazer de qualquer jeito. Mas a outra faz bem, então sempre reclamando, eu vou fazer de qualquer jeito. Então ela vinha examinar depois, levantar assim, as roupas que estavam dobradas, lençóis, tudo, né? Tu não passou direito isso aqui. Eu ficava bem quieta. Mas e quando a minha irmã, a Ema, passa direito, por que a senhora diz que está mal? Ela já nunca me reclamava depois. Éramos amigas, depois de adulta, eu com ela, que nem o senhor nem sabe. Valeu, a senhora se importa. É. Digo assim, a minha irmã se mata, estou sempre reclamando, quem é que vai ser boba, está se matando? Eu não me mato. Tá. E de manhã quem é que servia o café, assim, que trazia para a mesa? Eram vocês. Café era assim. Tem até hoje a casa lá em Piratini, enorme. A mesa, Onde é que fica essa casa? Que rua é? ali na Gomes Jardim, tem uma venda que tem de tudo, é armazém, é um tipo de armazém com tudo. Gomes Jardim. E é pegado. Não é sobrado. Não, É não, uma casa não. grande. Uma casa grande. Sim. Tem um colégio perto da rodoviária, depois eu passando aquele colégio para lá um pouquinho. Sim. E é a casa que nós fomos criando, ainda está lá em pé, está para vender. Está para venda essa casa. E agora já não tem ninguém mais lá da família que se interessa na casa, porque é muito grande, sabe? Hoje não temos cama, como eu digo. Mas esse mundo de gente, que horror, mas por que a gente fazia com facilidade? Era muita gente para servir, Claro. para trabalhar. E eles não pagavam. Claro, então tá ótimo. Ora, e agora tem? Não tem de preço, vocês estão pagando para os antepassados de vocês. Hoje estão loucos para empregar, não tem por quê. Aquele menino mesmo mora sozinho lá fora, por quê? Tudo pago justo pelo pecador. É, os tempos vai, né? É mesmo que a estância lá, que era do pai dela, desse que mataram, vai ver se alguém quis ficar com a estância dos netos. Ninguém, tá em mão de estranho. E a casa Piratini também vai ficar em mão de estranho. Perdendo tudo. E a cozinha é enorme, só indo lá você vai ver. A cozinha é muito grande, porque tem uma caseira lá. Para não demolir as coisas, tem uma caseira lá. Então, cada um que levantava,
tem fogão de lenha enorme, já o leite ali quentinho, cada um que se levantava, então elas mesmas faziam o café. Elas mesmas. É, porque aí já estava a mesa posta, com tudo, né? Sim, o leite quente E no ali, fogo. então, a gente arrumava. Depois, porque ninguém tomava café na hora, ninguém, só a refeição. Mas café cada um levantava numa hora. Meio-dia, janta. Principalmente quando essas meninas mais moças estudavam aqui, né? Estudavam aqui, então iam de férias, e às vezes levavam amigas, iam se levantando cedo. Não, cada um levantava no horário. As mais moças estudavam aqui. Ah, Em que sim, colégio? São José. Eram internas. É, Tudo bem. né? E nós ia ter colégio. Depois nós vamos falar desse assunto. Deixa eu continuar nesse assunto que eu comecei. Não se importa, né? Não, Ao meio-dia, quem é que fazia comida? Tinha uma cozinheira tinha, negra. tinha. Tinha às Negra? vezes negra, às Ah, vezes tá, era branca. empregada Era que eles empregada. pegavam. Aquela era empregada. Tá. E a gente era ajudante. E vocês ajudavam. Cada uma ajudava, uma fazia uma coisa, às vezes a criatura não era acostumada com o sistema deles, a paladar. A gente, muito, já desde criança, vendo aquilo, já sabia, né? Sim. Então a gente Já sabia. ajudava, fazia uma panela, ou um bife como eles gostavam, ou arroz como eles gostavam, né? E quem é que limpava o fogão? Aí o fogão, quando tinha essa empregada, era ela, senão era a gente que limpava, né? Ali a fogão, ali a panela de ferro, ali a chaleira, ali os talheres. E aí eram muito exigentes com isso? Não, Deus que tivesse limpas. Isso a gente tinha dia na semana sagrado. Cada uma. Muito bem. E de tarde? Como é que era o trabalho de vocês? Trabalhavam no quê? Não, de tarde quase sempre tinha folga. Assim, a hora de brincar também, né? Ah, Quando tinha uma não- hora para brincar. É, tinha uma hora para brincar. Isso sim, isso ela gostava até que a gente tivesse hora de lazer e tivesse alegre. Ela não gostava que a gente tivesse aborrecida, assim, ou sei lá, ou por falta da mãe, talvez. Por isso que dava mais liberdade, talvez. Então a gente tinha horário de brincar. Tá, e à noite? De noite também brincava muito, de noite. Depois da janta, que a gente fazia tudo, porque lá tinha o café da noite, das 10. Ainda tinha café, né? É, então até esse café das 10 a gente brincava, para aqui, para ali. E depois iam preparar o café. Depois não, já ficava preparado, jantava a mesa do café da noite, já ficava Já tava posta. pronto. Posta. Aí já tinha o café da noite ainda, antes de dormir. E no café da noite, às 10. Coisa incrível. Era assim. Então depois sim, todo mundo era obrigado a tomar o café, porque não sei se tinha medo que ficasse fraco ou o quê, todos da família tomavam café. Vocês também. E se a gente quisesse, também tomava. E se não queria tomar, tinha que mentir que tomou, porque ela não gostava que não tomasse aquele café. Aquilo era uma obrigação de tomar café Ela à cuidava noite. parte da alimentação, Sim, pelo isso menos. aí cuidava muito, Uhum. muito. Tá bom. Bom, agora nós podemos passar para outra coisa. Quem é que mandava dentro da casa dessa família? Quem era A dona da casa a mesmo. dona? É. Ela decidia as coisas. Vocês podiam decidir alguma coisa? Não. Tudo Que esperança, ela que ordenava, ela que ordenava. né? Mas E- dizendo, cada dia uma tinha uma função, né? Sim. Ela que distribuía isso para vocês. Isso. E entre ela e o marido, vamos dizer assim, e na família quem é que mandava? Né? Ah, na família, assim, acho que os dois. Os dois. Assim, sobre respeito, sobre Decisões. dar opiniões, decisões, essas coisas, acho que era entre os dois. Ah, sim. Conversavam E lá, ele, eles. dentro da casa, como é que ele se relacionava assim? Com relação aos serviços da casa, tudo. Ah, não se metia. Não se metia. Não. Não, só quando a gente quebrava uma coisa, ele ficava renegado, mas falava sozinho, nós nos ria que nem sei. Ah, sim. Sim, quebrou uma Claro. coisa, né? E ele era advogado? É. Levantava cedo,